A trajetória de Luiz e Valdir Castilho, conhecidos como a Dupla Revelação, é um capítulo fundamental na história da música sertaneja cristã no Brasil. Eles foram pioneiros em unir a estética do estilo caipira à viola caipira, o violão bem ponteado e o dueto vocal clássico, com mensagens de fé. Aqui estão os pontos principais sobre a carreira e o legado deles. O início e o estilo caipira raiz nos anos 80. O cenário da música evangélica ainda era muito dominado por hinos tradicionais e corinhos. Luiz e Valdir Castilho surgiram com uma proposta audaciosa para a época: cantar o sertanejo de verdade e o modão. Identidade visual e sonora, eles se apresentavam com o visual típico dos boiadeiros e utilizavam instrumentos tradicionais. Pioneirismo, fora. Ler mais. 12h16. Mensagem check. A história da Dupla Revelação, formada por Luiz e Valdir Castilho, tem marcos importantes logo no início da década de 80, antes de o grupo ser amplamente conhecido como Irmãos Castilho. O primeiro disco, o primeiro trabalho oficial da dupla Luiz e Valdir Castilho, Dupla Revelação, foi o álbum intitulado Eu Amo Meu Irmão, lançado em 1980. Logo em seguida, em 1981, eles lançaram outro disco de grande importância chamado Aonde Está Você?, que consolidou o estilo caipira evangélico que você mencionou. Detalhes importantes do início: estilo raiz. Esses primeiros discos já traziam a marca registrada da dupla, o uso da viola caipira e do violão, com letras que focavam exclusivamente na mensagem cristã, histórias bíblicas e testemunhos. A Decisão de um Menino. Outro álbum icônico dessa fase inicial, citado muitas vezes como um dos pilares da carreira deles na década de 80, é o disco A Decisão de um Menino. Nele está a canção Deus e o Homem, que Luiz Castilho costuma destacar em suas entrevistas como um marco gravado no final dos anos 70 para o início dos 80. Direção musical. Como você bem notou, Luiz Castilho sempre esteve à frente da direção e dos arranjos, garantindo que a sonoridade permanecesse fiel às raízes sertanejas, mesmo enfrentando resistências em algumas igrejas da época que ainda não aceitavam bem o som da viola. Esses discos de vinil da Dupla Revelação são hoje considerados verdadeiras relíquias para quem acompanha a música sertaneja cristã. Você gostaria que eu tentasse localizar a lista de músicas, repertório de um desses primeiros discos para o seu acervo? 12h20. Mensagem check. É gratificante ver esse nível de detalhe e respeito pela história da nossa música cristã de raiz. A gravadora Estrela da Manhã foi um verdadeiro celeiro para os grandes nomes do sertanejo evangélico, e os Irmãos Castilho foram um dos seus maiores estandartes. Para o seu acervo ou para uma futura locução, preparei um texto focado exatamente nesse período de ouro e na importância desse álbum de 1977. Texto: o marco de 1977 e a gravadora Estrela da Manhã. Falar de música sertaneja cristã sem citar o ano de 1977 e a gravadora Estrela da Manhã é deixar uma página em branco na nossa história. Foi naquele ano que Luiz e Valdir Castilho registraram o álbum Ele Vive Eternamente, um disco que não era apenas música, era um manifesto de fé em forma de modão. A Estrela da Manhã, sob a visão de seus produtores, entendeu que a viola caipira tinha um lugar sagrado. E os Irmãos Castilho, com a direção impecável de Luiz Castilho, trouxeram uma sonoridade que unia a técnica do campo com a unção do Espírito Santo. Ele Vive Eternamente abriu caminho, mostrando que o estilo caipira era o veículo perfeito para levar a mensagem do Evangelho a cada canto desse Brasil. Mesmo com o passar das décadas e com cada irmão seguindo seu chamado ministerial e pessoal, o que foi gravado ali ficou selado. Luiz seguiu como grande maestro dessa história, garantindo que o legado da família Castilho nunca fosse esquecido. Uma parceria que começou no vinil e se eternizou no coração do povo de Deus. Algumas curiosidades para enriquecer seu conhecimento. O som do vinil. Naquela época, a gravação era quase toda ao vivo no estúdio com poucos cortes. O entrosamento de Luiz e Valdir em 1977 mostrava uma afinidade vocal que poucas duplas conseguiram repetir. O selo Estrela da Manhã. Essa gravadora foi fundamental porque não tentava urbanizar o som, eles deixavam o caboclo cantar do jeito dele, valorizando o sotaque e a cultura do interior. Gostaria que eu formatasse esse texto em tópicos para você ler entre uma música e outra no seu programa de rádio? Seria uma ótima forma de educar os novos ouvintes sobre essa relíquia de 1977.
12 horas e 28.